dia 11 de novembro de 2021. Eu estou aqui para prosseguir com o estudo da carta número 6, hoje a partir da página 233. Falta aqui apenas 1, 2, 3, 4, 5 páginas para encerrar a carta número 6. Não sei, vamos começar aqui, vamos ver se dá para terminar. Não sei se vai ser possível, né? Mas vamos fazer. Se não terminar também, a gente termina na próxima live. O importante é o conhecimento que nós estamos aqui para absorver. Quero dar aí boa noite para minha irmã Beth Maia Ribeiro, está no YouTube, da Maria Goretti, o Clodoaldo Rocha, a Luci, a Sandra Ribeiro e a Beth Maia Ribeiro. E também aqui no Facebook está aqui já nossa irmã Leila Mendes Ribas, o Cristóvão, a Vera Zenoviesco, né, Vera? Muito boa noite, gratidão pela presença de todos vocês. E também chegando ali a Maria Eliane. Muito bem. Na nossa última live, nós falamos sobre aquela última ceia que o Cristo teve na terra antes da sua crucificação. E foi um momento muito profundo, muito bom, em que todos voltou no tempo para reviver aqueles momentos que eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui hoje, participando dessa segunda jornada do Cristo, já estivemos com ele naquela época, fizemos parte desse caminhar dele, de alguma maneira já fizemos parte. E eu me sinto muito honrado, muito feliz em poder estar aqui novamente, trilhando o caminho do Cristo. Vamos ver se dessa vez nós vamos fazer as coisas certas, né? Porque naquela época, acho que nós não detínhamos também o conhecimento necessário, mas trancos e barrancos também lutamos ao lado dele. Dá meu boa noite também para Tita Marcelino, seja bem-vinda, para Vera Lúcia Pinheiro também, o Cristóvão Souto, Sérgio Tossati, a minha querida irmã Márcia Clemente. Que maravilha, né? Todo mundo chegando aí para os nossos estudos dessa noite. Vou fazer a nossa afirmação enquanto o pessoal vão chegando mais, tá certo? Afirmação. Diariamente eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro a minha alma para a consciência divina, para que me ajude nessa nova era de amor e paz. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestadas. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai, Mãe, Vida. Meu boa noite aí para a nossa querida irmã Edinalva, que também chegou agora, o Júlio, também, meu irmão Adriano. Sejam todos muito bem-vindos, Adriano Pinto. Bem, hoje nós vamos começar aqui na página 233, onde o Cristo diz
a verdade em relação aos pecados. Ao pecado, né? É uma coisa que todo mundo fala de pecado, 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 e o mestre diz: isso não existe, não existe pecado. Não existe pecado. E isso é uma coisa que mais choca a todos os cristãos. Como não existe pecado? Não, não existe pecado. Não sou eu, Oswaldo, que estou falando isso. Eu confio e acredito no mestre. E ele diz que não existe pecado. Essa palavra pecado é uma invenção humana para controlar a mente dos seres humanos. Não existe pecado. E ele vai explicar aqui no decorrer por que não existe pecado, né? Boa noite ao Emerson Mello aí também. Seja bem-vindo. Bem, ele então começa aqui, eu acho isso aqui vai valer a pena a gente também fazer uma reflexão sobre isso, nesse primeiro parágrafo, onde o mestre diz o seguinte: é preciso compreender que, ao longo dos séculos, muitos e muitos anos de existência da humanidade, né, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros, né? O bem-estar de modo geral. Elas tinham testemunhado os assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, para as pessoas, né, que viviam lá nos séculos anteriores, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. E foi aí que eles criaram o pecado, né? Concluiu-se então que, com certeza, aquele comportamento dos seres humanos devia ser contrário à vontade daquele que chamavam na época de Deus. Assim, deram àquele comportamento o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola oposta a Deus e a chamaram de Satanás. Você está vendo como que foi criações humanas? O que o mestre está se referindo aqui? Gente, quando a gente volta em algumas escritas da antiguidade, lá dos tempos mórbidos, antes do Cristo, bem antes, digamos, 1000 anos, 2000 anos antes do Cristo, aquela época tinha os reinados, aquelas coisas, principalmente na região da Europa, né? Que foi onde começou tudo. Ali, os seres humanos viviam, cada rei, digamos assim, cada dono de um terreno, de uma fazenda, ou seja lá o que for, que eles chamavam, né, dono de um estado, dono do município, que era mais ou menos assim, a pessoa que governava aquilo ali, ele tinha também os outros que tinham um sítio ali, outro sítio ali, e que era considerado aqueles súditos mais bem abonados, que tinha uma linha de escravidão. Na época, o ser humano valia o quanto pesava, assim, o quanto ele tinha de dinheiro, o quanto que ele tinha de poder de dominar um bando de pessoas. Ou seja, tinha soldados, tinha bastante soldado. Quanto maior era o reinado, mais soldados eles tinham. Tinha os escravos que plantavam para eles, para todo mundo, e tinha seu castelo, e isso assim. Se você viajar hoje para essa região da Europa toda, todos aqueles países, você vai ver isso. Tem cidadinhas lá hoje que continuam como antigamente, tipo assim, 1000 pessoas, 1500 pessoas. E aqueles reis, aqueles donos daquela cidade, eu estou voltando no tempo um pouco, baseado também em muita literatura que eu já li, que aquelas pessoas era a lei do mais forte. Do mais forte e do mais forte em dinheiro. O cara ia passando na rua ali, um rei, sei lá, o tal, com seus soldados.
passava na rua, via uma filha sua bonita, bem apresentável, ele não queria nem saber. Pegava a menina, mandava um soldado, pega ela e leva. Ela é minha a partir de hoje. Via um homem lá de corpo forte, que daria para um bom trabalho, pega esse cara aí, leva também. E tudo aquilo que ele queria, ele falou, ir lá, pegava e levava. Quem achar ruim, vai lá pegar de volta, vai lá tomar de mim, vamos ver se consegue. Com seus soldados tudo armado. Então, roubava a filha dos outros, a mulher dos outros. O cara gostou da sua mulher, achou ela bonita, minha, a partir de agora e ponto. Você nem viu, cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Ela saiu para dar um passeio, o neguinho passou e levou ela embora. Às vezes a mulher tinha filho, tinha isso, o cara não quer nem saber, é minha a partir de agora e ponto. A vida era assim. A lei do mais forte, a lei do quem pode mais chora menos. E isso causou muitas dores às pessoas, às famílias. Na época, o pessoal daquela época que dirigia as religiões, as igrejas, ficaram desorientados. O que a gente faz? Como é que faz isso? Como que nós vamos controlar isso? Mesmo aquelas pessoas lá, uma rainha lá, tal, o cara chegava lá e pegava uma rainha, filha de um rei bonito lá e, pô, levava para ele. Se o cara lá tivesse bala na agulha, quer dizer, soldado suficiente, para ir lá encarar o reinado e pegar a filha de volta, ou seja lá quem foi, o filho, tinha que ir lá e tomar na base da guerra. Se não, um abraço. É minha e pronto. Então a vida naquela época era desse jeito. O cara chegava e roubava. Não, tinha um rei ali, o meu lá era mais forte, eu tinha mais soldado, vou lá tomar a terra daquele cara também, aquele castelo a partir de hoje vai ser meu. Se eu tivesse soldado suficiente para ir lá e aniquilar ele, era meu a partir daquela data e acabou. Eu ficava com essas terras todas. A vida era assim. A consciência das pessoas era essa. E isso gerou, de uma certa maneira, muitos problemas para o povo daquela época. O pessoal falou, mas caramba, como é que pode isso? Então, criaram naquela época esse danado do pecado, que de alguma maneira serviria para controlar a cabeça desses maldosos. Tá? Então, matava também. Se o cara não gostei da tua cara, estou passando ali, passa a espada e matava o cara. Por aí. Então, era uma lei dura, era a lei do mais forte. Pois bem. Então, aí, eles inventaram o pecado. Que essas pessoas que roubavam o filho dos outros, a mulher dos outros, a filha da outra, o cara para ser meu escravo, eles estavam cometendo um pecado que era uma coisa abominável. Quer dizer, só podia ser obra de uma força má. E deram o nome a essa força de Satanás, de capeta. Isso é uma força que o cara tinha lá. Bom, então aí criaram o danado do pecado. Se o cara fizer isso, é pecado. E quem comete pecado tem que pagar, tem que fazer isso. Então tinha as condenações, tá? Outros era queimado na fogueira e por aí e tal. Então, principalmente lá na região do Cristo, era apedrejado e tal, e o Cristo vai falar isso. Então, aquela época era uma época muito dura. Estou voltando aí, contando essa história para você. Por que surgiu o danado do pecado? O nome pecado. Pecado era uma maneira deles punir e controlar as pessoas para que elas não cometessem esses tipos de dores aos próximos, né?
Pô, minha mulher tá ali, o cara passou e roubou e levou embora, nem sei. Aí eu ficar puta, eu vou fazer o quê? O que você vai fazer? O cara lá tem uma montanha de soldados, eu vou lá sozinho? Não. Bem, era por aí. Então entenderam por que criaram o pecado? Aí criaram o pecado, e isso devagar, não foi assim, do dia para a noite. Que ele foi espalhando, mudando a cabeça das pessoas, mudando a consciência, como Cristo está tentando hoje, com esse novo conhecimento, mudar a nossa consciência. E lá, essas pessoas precisavam de controlar a humanidade de uma certa maneira, então criaram o pecado, que tinha isso, que era uma força malévola, e que quem fizesse isso ia ser passar por algum tipo de punição. Muito bem. Entenderam por que foi criado o pecado? Por que tem o capeta, o Satanás e por aí afora? Muito bem. Então, continuando. As pessoas ameaçaram e castigaram uma às outras, porque era a lei do mais forte, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigava os homens pelas maldades contra os outros, tá? Isso aí o Cristo fala, até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. As igrejas ainda fazem isso, ainda dá lá os seus castigos, né? Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. Sempre foi assim, e é até hoje, vai ser por muitos anos ainda, até que esse novo conhecimento do Cristo chegue à consciência das pessoas e faça a alteração necessária, né? Tá certo? O conceito de pecado contra Jeová, o eterno, infinitamente poderoso Criador daquela época do Cristo, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. Ó, tem que fazer isso, não vai pagar. Tem que matar tantos bichos, tantos animais, né? As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo o que eu tentei ensinar às pessoas na Palestina. Quer dizer, criaram, depois que o Cristo teve, uma farsa danada aí para dominar as pessoas e colocar mais crenças na cabeça da pessoa para ter os cristãos sob o seu domínio. Só um minutinho, quero dar uma boa noite ali para a turma que chegou depois, o Emerson, a Janete, né, Maciel, a Luísa Helena, seja muito bem-vinda, a Dolores Figueiredo, parabéns, gratidão pela sua presença, a Neudicelli também, que está aqui no Facebook, né, e a Maria Esther Brites, que maravilha. Cláudia Maria, está aí conosco também, Luiz Carlos Toldo, gratidão pela presença de todo mundo. Se eu deixei de falar alguém, me perdoem. Tem a Marilena Mary também está aí, que maravilha. Nós estamos hoje muito bonito. Muito bem. Então, vocês estão entendendo por que eles precisam dominar a mente das pessoas? Uma é que eles precisam viver nessa ostentação mantida pelo dinheirinho dos seus donativos. Hoje isso está até mais reduzido, mas isso no passado era valores astronômicos. Era dinheiro muito astronômico. Então aqui o mestre continua. O conceito de pecado contra Jeová, eu já falei. Aí ele fala, Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos 10 mandamentos. Quer dizer, tá vendo? Criação dele também, né? Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que, se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Tá vendo? Sempre tem as ameaças do medo. Em alguns casos, isso significava até a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. Está vendo? Sempre põe Deus por trás de tudo. Não é o homem, é Deus.
A verdade exata, o Cristo está falando da verdade exata, é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes, que eram um bando de animais, né? Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto com o menor grau de confusão. Porque os povos eram tudo bruto, briguento, lei do mais forte. E ele estava levando um bando de gente, uma multidão enorme, tudo sob o comando dele, fugindo do Egito para o deserto. E o povo, para controlar ele recebeu, falou que recebeu por intuição. Eu acho que ele falou, não, deixa eu criar alguma coisa aqui, essa que é a realidade, que vá controlar a cabeça desse povo durante essa nossa caminhada, e que ficou até hoje. Os 10 mandamentos aí até hoje, tá certo? Então, uma crença que remonta de milhares de anos atrás, e os cristãos e nós todos até hoje seguimos isso. De uma maneira muito ignorante, mas seguimos. Tá bom? A verdade exata é que Moisés foi o monte do deserto. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, ele não afirma que é essa verdade que Deus falou. Segundo dizem, instruiu Moisés a enganjar em comportamento agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Essa era uma terra que ele foi lá e conquistou, tá? Bela e produtiva, que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador que vivia da própria terra. Ele chegou lá com um bando enorme de israelitas, tudo bruto, mata todo mundo, mata os cachorros, mata filhos, não deixa sobreviver ninguém. Essa é a terra que Deus nos prometeu, e ponto final. E aí? Aí agora pode matar em nome de Deus. Foi isso que aconteceu, tá? Aí era que Deus fazer, uma vez que Deus tinha prometido para ele uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido quem decretou o derramamento de sangue. Isso está na Bíblia, né? Ele fala, em sua Bíblia, que nós lemos hoje, até hoje, há muita descrição semelhante de guerra, de matança, tá? E horrendas sobre guerras e derramamento de sangue. E são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acredita que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios, por exemplo, e vai matando todo mundo. Não é cristão, mata, torra todo mundo. E toma tudo o que eles têm. Os valores, tudo aquilo que era precioso, roupas boas, pratas, metais que tinham, traz tudo para nós. Deus mandou. Foi Deus que mandou. E aí? Você está vendo como que a humanidade era muito animalesca? E, em parte, continua até hoje, né? Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual, inclusive, Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade. Não foi eu que matei, foi Deus que mandou matar, tá? No momento da exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos
e realizaram um extermínio em massa daquele povo todinho, porque a terra é a terra prometida para nós. Aí pode desrespeitar os 10 mandamentos? Que 10 mandamentos dados por Deus é esse? Não, tá certo? Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. Mas que Deus, hein, meus irmãos? Que Deus é esse que eles tinham? E se acredita nisso até hoje. Você pode perceber porque era necessário que eu, no Cristo, nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina, do Criador, do Pai, tá? Que verdadeiramente havia dado a eles o ser, né? Que tinha dado a eles o ser. Através dos séculos, anos e anos e anos aí, que nós vamos passando, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo, sacrificam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escaparem das consequências de seus pecados. Desde aquela época, lá, 2000 e tantos anos atrás, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema pecado, sobre isso daí, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote, para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamentos, palavras ou ato. Então, fez coisa errada, vai pagar, né? Muitos desses livros tal, que foram escritos, foram aplaudidos pelos cristãos, aí se eles achavam ótimo, em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. E tem lá até hoje isso, tá certo? Estes livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados, por meio da minha morte na cruz. Como já expliquei nas cartas anteriores, essas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior, quer dizer, Deus nem ninguém, exige o pagamento pelos pecados. Não tem que pagar, tá? Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue, com o propósito de realizar ritos religiosos, é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Esse negócio do corpo e o sangue de Jesus que está sendo, né, derramado para salvar todos os cristãos do pecado, isso é verdadeiro paganismo. Quando as pessoas, aí sim, agora ele explica uma coisa clara, quando as pessoas tornam outras infelizes, ou faz algum mal para as pessoas, para outros, né, tá certo? De um modo ou de outro, estão criando o seu próprio futuro de retorno.
Lembra da lei da existência? Tudo que fizeres aos outros, de bem ou de mal, retornará a você. Ponto. Isso não é uma lei criada por Deus, mas é uma lei da existência terrena. É aquela lei da atração, do eletromagnetismo. Se fizeres aos outros qualquer coisa, ela vai voltar a você. Por que eu vou fazer os outros infelizes se posso fazê-los felizes? Porque se eu fizer fazê-los felizes, isso pode retornar a mim como felicidade para mim. Oh, mas que legal, eu quero ser feliz. Agora eu vou fazer o meu próximo infeliz e eu vou ficar bem alegre. Você vai também receber a mesma infelicidade que você fez ele passar, ou 10 vezes mais. Isso é uma lei de retorno. É uma lei de causa e efeito. Causa e efeito. O que você fizer vai ter um efeito, tanto para o cara que você mandou, quanto para você. É o que o Cristo nos ensina agora. E ele ensinou a mesma coisa lá naquela época. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando o seu próprio retorno. Não como retribuição, mas como atividade consciente da criação. Porque nós somos seres criadores. Portanto, é uma questão urgente combater fortemente estas crenças no pecado. Não existe isso, né? E na salvação por minha morte na cruz. Ele não vai salvar você de nada. E a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nestas cartas. Qual que é a compreensão espiritual? Como você é um criador da sua vida, tudo aquilo que você fizeres ao seu semelhante, ou a quem quer que seja, de bom ou de ruim, irá retornar para você. Todo bem que fizer retornará para você. 1 vezes mais ou 10 vezes mais. E todo o mal que fizeres, idem ao quadrado. É ao quadrado mesmo. Vai vir mesmo. Para que eu vou fazer isso? Então eu preciso aprender a viver dentro das leis da existência que o Cristo nos traz agora. E quando você muda a sua consciência para isso, tudo muda na sua vida. Antes de abandonar o assunto das doutrinas religiosas, quero deixar claro que através dos tempos, de todo esse período aí para trás, alguns buscadores espirituais da igreja cristã purificaram suficientemente sua consciência, para adquirirem uma forte consciência do poder que eles chamam Deus. E acabaram por reconhecer que a igreja, nananina, não ensina a fonte do ser. Ela não ensina. Porém, somente uns poucos desses aí que eles falam evoluíram espiritualmente o suficiente para ir além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o influxo do poder. Poucos, quando ele fala, é quase nada. Uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, é ele que está falando.
tenho que dizer que até este momento de hoje, que nós estamos aqui falando, nenhum dos santos, nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano. São santos porque disseram que é santos, tá? Como eu estou apresentando agora a vocês. Nenhum deles soube disso. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa. E esteja agora, nesse momento, ansioso, receptivos e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência, que é as leis da existência, tá? Se não for assim, se você não conseguir fazer isso, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Olha, se um cristão lê esse trecho das cartas, ele rasga esse livro e põe fogo. 99,9% dos cristãos fazem isso. Fala que isso é coisa do diabo, do Satanás. Vocês estão vendo como ele está sendo... Ele não está sendo duro. Entendam isso. Ele está falando a mais pura verdade. A realidade que está por trás de todos nós. Essa é a verdade, tá? Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas, isso eu falo aqui incessantemente, tudo aquilo que você aprendeu, tal, com as verdades da existência, ou seja, com esses ensinamentos que ele traz agora. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas cartas, com estas páginas. Na verdade, você não aprendeu nada. Você ficar comparando esse ensinamento do Cristo com lá, você está mais perdido do que cego no tiroteio. Não um ditado nosso hoje, né? Se você continuar a busca pela verdade da existência que ele traz nessas cartas, mas permanece em um estado de divisão, de convicção, será que é, será que não é, será que eu vou, será que eu fico, tá certo? Pode continuar a busca, mas com um grande custo para você mesmo. Despedaçado pela indecisão, o que eu faço, o que eu não faço, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções e evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente, consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema neste momento. Porém, é um problema enorme,
porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade. Suas convicções e crenças fortemente enraizadas aí na sua consciência podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nela, é ilusório, mas você acredita nelas, em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que essas novas ideias que ele está trazendo aqui, que contradizem suas crenças, eu falei aqui, completamente contrária, possam chamar sua atenção. A sua consciência estará dividida e trará a você um tremendo mal-estar e angústia. O Cristo vem falando que a nossa consciência é criadora. E aquilo que você pensa, sente, acredita, se torna a sua realidade. Se você acredita no pecado, o pecado vai valer para você. Então, se você não for capaz de mudar a sua consciência atual para esse novo ensinamento que o Mestre nos traz, que está nos falando que tudo é consciência que está num estado de elevação e de vibração. Se você não aceitar as verdades dele, como ele está falando, e achar que é aquelas que valem para você, é aquelas que irão valer. É uma mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, sentir e agir. Nesses últimos 10 anos, o quanto eu tenho mudado. Mas mudado enormemente. Porque eu vi que eu precisava mudar muito. E a cada dia eu sinto essas mudanças se efetivando em meu caráter, em minha maneira de pensar, em minha maneira de agir, minha maneira de sentir as pessoas. E a cada dia isso vem mudando. E dou graças ao Pai e ao Mestre por eu estar mudando e aceitando as verdades que ele traz atualmente. Porque, para mim, elas são a realidade. A verdade e a realidade que está por trás de todos nós. Lembre-se, o mestre diz, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Esse tecido de consciência é a base de cada resposta sua para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Esta afirmação pode expressar de duas maneiras, e ambas são a verdade de sua consciência. Você é aquilo que você pensa e sente em seu coração. Tudo que você está pensando, sentindo, você está criando para você. Será a sua realidade do amanhã, do depois, do daqui uns dias. Então, nós precisamos, urgentemente, entender, aprender e aplicar em nossas vidas os bons pensamentos, os bons sentimentos e as boas atitudes que a gente quer que aconteça conosco. Precisamos primeiro fazer para os outros. Aí eu quero que fulano me trata bem, comece a tratá-lo bem agora.
E aí tudo vai mudar. Mas se nós não fizermos primeiro, ninguém vai fazer por nós primeiro, não. Não fique aí achando, eu quero que primeiro ele me trata bem, depois eu vou tratar ele. Não. Não é por aí. Porque você está botando uma barreira entre a sua consciência e a consciência de quem quer que seja. Sua consciência cria sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, porque elas acreditavam, né? Tinha medo de se aventurarem demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco ia cair lá no final da Terra. Nós terminar a Terra, caiu o barco, né? Caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma Terra plana viviam segundo essa crença. A Terra é plana, então eu não posso ir muito longe, não. Senão eu vou cair pela borda, né? Quando Galileu disse que a Terra era redonda, meu filho, caíram de pau em cima dele. Foi considerado um herege, um louco, um maluco, né? Porém, sua percepção da circularidade da Terra permitiu aos marinheiros, adquirirem uma nova visão do mundo e, partiram, empreenderam viagens para descobrir o que havia do outro lado dos oceanos. Foi necessário uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Vocês estão vendo como que era complicada a situação? Como era complicada a situação nessa época? Como é que as crenças tornam a vida das pessoas limitadas e limitantes? Então nós precisamos cada vez mais abrir a nossa consciência para um novo ensinamento, para uma nova maneira de ser, não é certo? Você está em uma situação hoje semelhante com respeito a estas cartas. Ou você acredita nela, ou continua acreditando nas suas velhas crenças. É isso que ele vai querer dizer. Você está numa situação semelhante com respeito a essas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam, falam, que é isso? É coisa de maluco, coisa de doido, né? São como as pessoas daquela época que acreditavam na Terra plana. Vai nessa aí que você vai cair no buraco. Tá certo? E que tinham medo de cair pelas bordas, se navegassem demasiadamente longe de seu ambiente conhecido. Quer dizer, para você hoje aceita que a Bíblia é a verdade. E o Cristo diz que a verdade está aqui. Então, se você ainda acredita lá, é a mesma coisa da turma que acreditava que a Terra era plana. E até pouco tempo, viu? Até o ano de 1500 as pessoas acreditavam nisso. Aquelas pessoas que escreveram a Bíblia também acreditavam que a Terra era plana. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças, acreditando em uma outra verdade. Tá certo? Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos, dia após dia. Lamentam e se afligem pelas desgraças que que desabam, né, sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Isso nós estamos vendo isso o tempo todo. Até hoje, né? Tem gente que acredita até hoje, a Marli Olivato está falando, mas é claro. Mas tem gente, não, tem muita gente, né, Marli? Muita, muita mesmo.
Pois é, porém, as pessoas que puderem captar e dar boa-vinda à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo, serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limite pelos oceanos, em todas as direções, com a condição de que tivesse a vontade de empreender tal viagem. Então, aqueles que querem seguir o caminho do Cristo, seguir o caminho rumo à verdade sobre a vida, sobre si, sobre Deus, esse é o caminho perfeito. Portanto, meus irmãos, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante na sua vida. É esse seu estado, as suas mudanças, tá? Não as suas relações, as suas posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Com certeza. Por meio de sua consciência. É por meio de sua consciência. Daquilo que você pensa e sente e faça, tá? Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior. Ou não, né? Até em um beco de um bairro pobre. Esteja onde você estiver. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com o seu estado interior, seu estado de consciência. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. Se você está vivendo uma vida desagradável, mude a sua consciência. Porque você vai sair da vida desagradável para uma vida feliz, alegre, abundante. Com base em tudo o que foi dito, que nós falamos agora, que o Mestre nos ensinou, você deverá agora, nesse momento, ser capaz de ver que somente você aí mesmo, cria a qualidade do seu mundo interno. Esteja em uma prisão ou no comando de um navio. E você pode melhorar seu ambiente, irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. Você está irradiando essa vibração. E mais uma vez, ele vem falando isso o tempo todo, e mais uma vez, sua consciência é a sua realidade. É o que você é hoje. Se você não é feliz, é a sua consciência que é culpada. Tá? Não o seu marido, ou a sua esposa, ou filho lá, tá certo? Jardim, posse, título, lugar de trabalho ou amigos. A sua realidade é a sua consciência. Pois seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocuparem em sua consciência, bom ou mal, esse lugar é apenas uma percepção pessoal sobre eles. Mas não está falando que é a verdade sobre aquela pessoa. O Adson está aí. Boa noite, Adson. Seja bem-vindo. Este é um dos principais segredos para encontrar a luz, cuidando da nossa consciência. É tudo, né, Alisson? É tudo. Esse é o principal de tudo. Cuidou da sua consciência, você cuidou de tudo. Essa que é a verdade. A realidade dessas pessoas que você acha que é isso ou é aquilo,
não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Só elas conhecem a realidade dela. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Será que ele é realmente isso? A verdade sobre ele só ele sabe. Sua vida externa, tudo que acontece com você, tá? Se apoia apenas em sua consciência. Olha, falando, batendo em cima disso. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo. Suas respostas conscientes. Você aí mesmo. É o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Então, por que não seguir essa proposta que o mestre nos traz? Que é a mais perfeita que tem. Tá certo? Além do mais, meu irmão, você pode, a qualquer momento, a partir de agora, tá? Escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior, aquele que tem hoje, que você não está satisfeita com ele, tá? Com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso, mais amoroso, crescente, vitalidade e alegria, ainda que os seus objetos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. Vai continuar sendo seu, mas você pode mudar tudo agora. O poder espiritual do tecido da sua consciência, ou seja, do que você pensa, sente, irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas e pelas plantas, tijolos e cimento, por tudo aquilo que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhoras claras em tudo que está ao seu ambiente. Porque quando você muda para um estado amoroso, harmonioso, tudo entra dentro dessa harmonia, dessa vibração, dessa luz que você irradia. Este é o seu destino nesta vida, viu? Ou, quem sabe, em vidas futuras, chegar a essa plena e completa realização. É a sua missão. Ou você vai nessa vida, ou vai voltar aqui em muitas outras vidas futuras para chegar a isso. Quando isto acontecer com você, você colocará um pé no caminho da maestria de si mesmo. Agora eu estou no caminho. E, então, gradualmente, avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana. Eu dirijo a minha consciência, eu controlo ela. Interpenetrado e assistido por quem? Pela consciência divina, porque agora ela dirige a minha consciência humana. O Cristo, ele, tá? Não sou eu, não. Recomendo a você estas cartas. O Oswaldo aqui também recomenda, viu? Tá? Pois opus na plena posse de algum dos fatos importantes da criação, que permitirão que você mesmo, transcenda o ego, aquele que é o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser, da qual você realmente veio, da consciência divina.
Você tem em suas mãos, está aqui, os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se, mas lembre-se de que eu disse a você que anseio, mas anseio muito pelo progresso do viajante espiritual. Cada um de vocês. E eu também estou no meio disso, né? Enquanto nós, eu, vocês, avança pelo caminho que o mestre traçou para nós, haverá, lógico, momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você verá. E eu tenho visto. Conserve sua fé nisso, e eu conservo. Em todo momento eu o sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. Gente, que final de carta emocionante, maravilhoso. Esse mestre é divino demais da conta. Eu pensei que nós não ia terminar, mas foi assim, maravilhoso. Próxima live nossa, e aqui vai um recado meu, será na próxima quinta-feira. Estaremos iniciando a carta 7, ou não, dependendo se alguém vai mandar para nós algum depoimento, aí nós vamos ler alguns depoimentos que aqueles que acharem oportuno e necessário podem me enviar que eu vou ler. Boa noite aí, meu irmão Roberto, a Mônica Pera, que eu não falei antes, a Marilena, né? Mary, a Lúcia Helena Cândido também, Janete Maciel, Emerson Mélio, quanta gente, né? Quanta gente aí nos prestigiando, ou seja, buscando a luz dos ensinamentos do mestre. Estou muito feliz mesmo, sem palavras, né, para um final de carta tão maravilhoso. Pois é, até o Edson Kelly está aí com nós hoje. Faz tempo que ele não está com nós ao vivo, né? Mas me sinto muito feliz, muito honrado com a presença dele. É um estudante também muito dedicado e muito devotado. Muito bem, eu estou assim muito feliz em poder encerrar. Bom, eu não vou poder fazer a live na terça-feira, porque hoje eu levantei 3 horas da manhã, eu fui levar minha esposa lá no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, que ela pegou um voo para Brasília. Fui lá ver a neta dela, que vai fazer a primeira comunhão, né? Nesse final de semana. Então ela foi lá. E eu não fui porque eu vou, no mês que vem também vou, próximo mês, dia 5 de dezembro, que eu tenho uma neta minha que vai fazer 15 anos. Eu vou ter que ir lá, né? Cumprimentá-la. Então, no próximo terça-feira eu não estarei fazendo a live. Peço desculpa aí a vocês. Mas na quinta-feira estarei aqui. Ou iniciando a carta 7, que é maravilhosa, ou não, né? O Watson Kelly colocou aqui, deixa eu ver que ele colocou. Maravilhoso final de semana para todos, Antônio. O Edson Kelly, a cada leitura, uma percepção mais profunda da verdade. Boa noite a todos. Mas é verdade, né, Edson? Muito bem. Preparando a banda desafinada. Pode tocar sua banda para lá. Toda vez a
A Vera não gosta que eu falte de jeito nenhum e não admite. Aí ela vem com a banda desafinada dela. Mas eu vou buscar minha esposa lá, ela vai chegar no aeroporto no Rio de Janeiro, às 8 horas da noite, quer dizer, exatamente na hora que eu vou iniciar minha live, ela vai estar chegando. E do Rio de Janeiro aqui, é 2 horas. Nós vamos chegar aqui por volta de 10 horas. Então, impossível chegar para fazer a live. E eu gosto de fazer minhas lives bem na paz, na perfeita sintonia e harmonia com o mestre. Porque ele me intui e ele diz o que eu devo falar. Não sou eu, Oswaldo, que fala o que acha. Estou aqui fazendo uma leitura dos ensinamentos dele, do nosso mestre. Meu mestre, assim, amoroso, como eu achei maravilhoso descobrir esse mestre agora. Bem, com isso eu quero, assim, agradecer muito a presença de todos vocês aqui, tá? O Sérgio colocou, realmente, irmão Oswaldo, sem palavras, esse final de carta 6, ensinamento maravilhoso, muito expressivo e verdadeiro, mas é mesmo, né, doutor Sérgio? Eu também, e verdadeiro, muito profundo, e gratidão ao Pai e Mãe em vida, né? E ao Mestre Jesus. Temos que ser muito grato a ele, é isso mesmo. Só gratidão, né, Adriano? Mas como é mesmo? Eu também me sinto assim, maravilhado com tanto ensinamento, com tanto. E a cada leitura, né? Como diz o Adson ali, tudo muda, tudo enriquece. É um novo conhecimento, uma nova visão que a gente tem. Porque a nossa consciência vai mudando. E à medida que a nossa consciência vai mudando, ela vai absolvendo esses conhecimentos com mais profundidade. E isso é que são os degraus que o mestre fala. Passo a passo, degrau por degrau, a gente vai crescendo. Porque nós vamos mudando a nossa consciência. A consciência vai se transformando em uma nova consciência, com um novo conceito, uma nova maneira de pensar, de sentir, de se relacionar com as pessoas, seja ela quais forem, familiares da família, a colega de trabalho, amigos, ou o ambiente que você vive, quer dizer, é uma energia que muda na gente. O Cristóvão colocou, meditarei sobre. Boa noite a todos e gratidão. Obrigado, meu irmão Cristóvão. Medite mesmo, meu irmão, porque essas mudanças têm que ocorrer a cada dia. E eu tenho sentido isso assim com muita naturalidade. Isso me faz um bem muito grande, ver as mudanças ocorrerem no meu dia a dia, na minha vida, na minha maneira de ser, de pensar, de agir e de sentir, principalmente, em relação a todas as pessoas, em relação a mim mesmo, do meu sentimento cada vez mais profundo com relação ao Mestre, ao Pai, à consciência divina. Tipo assim, você tem um sentir diferente dessas vibrações, né? E elas vão cada dia se revelando mais e mais para nós. Isso é muito profundo e muito maravilhoso. Mais alguma coisa aí? Mais um. Para buscar a esposa, pode. Pode, não pode, Marlene? Tem que ir lá buscar ela, minha companheirinha, gente. Presente que o Criador me deu, viu? Vocês sabiam disso? No mesmo ano que eu comecei a ler as cartas, eu recebi de presente esse ser fantástico que me acompanha hoje, que eu a acompanho também, passo a passo, viu? Então eu faço qualquer coisa por ela, porque realmente foi uma bênção que o mestre me deu, um presente fantástico. Sou muito feliz, muito alegre nessa altura da minha vida, ter ganhado tamanho presente. E já tem 10 anos que estamos juntos, exatamente quando eu comecei com as cartas. Comecei a ler as cartas, o mestre falou, vou te dar vários presentes. E foi me dando, e está me dando até hoje. Cada um mais fantástico que o outro. Até cada um desses amigos que estão comigo, vocês.
São presentes, são pepitas de brilhante que o Mestre colocou na nossa vida, nos unindo aí, mais uma caminhada, mais uma jornada. São presentes fantásticos. Eu sou imensamente grato ao Criador, ao Mestre, por cada um de vocês. Quando eu olho a live lá e vejo comentário de cada um, eu fico pensando, muitos eu já tive a honra e o prazer de conhecê-los pessoalmente, outros não, conheço só por falar, por às vezes falar no WhatsApp, no Message, ou por aqui, né? Não conheço pessoalmente, não tive assim o prazer, a felicidade de abraçar, de sentir a energia pessoalmente, mas muitos aqui já nos encontramos, já nos abraçamos, sentimos aquela sensação de reencontro, né? Muitos daqui já, muitos que estão aí. E eu acredito que a partir do próximo ano, eu acho que tá vendo? Estou com sono até agora. Acordei 3 horas da manhã, estou trabalhando o dia todo, abrindo boca. Pois é. E eu acho o seguinte, que a partir de 2022 vai ser mais possível a gente fazer uns encontros presencial e participar de encontros juntos, estar com vocês. E eu vou onde que me chamarem, eu estou lá. Estou indo. Tá bom, vou ir. Eu gosto. A minha missão é isso aí, é fazer essa união de almas, a nossa união, o reencontro nosso, né? E a partir de 2022, acho que nós estaremos fazendo esses encontros aí, novamente. Bem, eu vou fazer a nossa oração, para mim é uma meditação, e encerrar a nossa live de hoje, agradecer a cada um de vocês, pelo presente de colocar os seus comentários, pelo presente de estarem presentes à nossa live. E espero que cada dia aumente mais e cresça mais ainda o número de pessoas que irão participar conosco, tá bom? Vamos respirar profundamente para fazer a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades. Em minha mais alta inspiração. Peço, Pai, que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber e perceber melhor a sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. E sei que o meu propósito final é te expressar, Pai.
quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo maravilhoso e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito. E o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser, a minha vida, e confio também o ser e a vida de cada um desses irmãos que me acompanham aos teus cuidados, Pai. Conceda-nos a glória e a bênção, para que a luz se faça presente a cada dia mais em nossa mente, em nossos corações, em nossas consciências, nos conduzindo a um despertar cada vez maior para essa nova era de amor e paz que o Mestre Jesus está nos conduzindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Pai, Mãe, Vida. Gratidão a cada um de vocês, queridos e amados irmãos do caminho. Até quinta-feira. Muita luz no caminho de cada um de vocês. Muita paz, muita alegria, muita saúde, muita abundâncias. É um direito de vocês, de cada um. É um direito divino que o Criador nos concedeu.